Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, nós vamos conversar na doutrinária de hoje, nós vamos falar sobre o perdão das ofensas. Está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar mais precisamente do item 14, mas vamos dar uma pinceladinha também em outras partes. Usamos também para essa doutrinária o livro Palavras de Vida Eterna, entre outras obras da doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos, de entrarmos no tema, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo as bênçãos, rogando as bênçãos para esse momento, a tarefa, e te convidamos, Mestre Jesus, que adentre cada lar, iluminando cada cômodo, bem como a mente, o coração de cada irmão. Ilumina, Mestre Jesus, e que possamos estar receptivos a todos esses fluidos benéficos e salutares que estão sendo derramados sobre nós. Abençoa todos, aqueles irmãos que se encontram enfermos, seja do corpo, seja da alma, nessa pandemia, Mestre, onde a depressão está se fazendo presente. Ilumina e abençoa, fortalece a cada um, Mestre, conforme a sua necessidade e o seu merecimento. Muito obrigada e te convidamos, Mestre Jesus, fique sempre conosco, que assim seja. Então, vamos falar sobre o perdão das ofensas. Ele está lá no capítulo 10, que fala de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque receberão misericórdia. Quem de nós não precisa, não é mesmo? Assim como o perdão. Mas o que significa perdão? Perdão vem do latim, da expressão perdonar, que significa total, por inteiro, e donare, doar, dar a mais. E Jesus já nos deixava, lá no item 7 do Evangelho, nos fala que se alguém lhe bater na face direita, devemos oferecer a outra. Se alguém quiser nos retirar a veste, que nós demos também no nosso manto. E de mesma forma, se alguém quiser fazer com que caminhemos com ele 1000 passos, que caminhemos 2000 passos. Então, o que Jesus nos ensina com isso não é que devamos nos vingar, fazer retaliação, dar o troco, que paguemos com a mesma moeda. Não, Jesus diz que nós devemos dar a mais, mas dar a mais o que temos de melhor em nós. E aí Pedro pergunta lá no item 14, quantas vezes perdoarei a meu irmão? E Jesus responde, perdoar-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque Pedro achava que deveria perdoar até 7 vezes. E aí, olha esse ensinamento de Jesus, porque Jesus fala perdoar 70 vezes 7 vezes o mesmo erro. E nós muitas vezes perdemos a paciência se alguém comete 2 vezes a mesma falta conosco. Não somos indulgentes com os nossos irmãos. Muitas vezes nos arrependemos logo a seguir, mas ainda é tempo nessa caminhada de voltarmos atrás, de pedir perdão. E tão importante quanto
perdoar as ofensas do próximo é nos perdoar a nós mesmos. Além de perdoarmos o outro, precisamos nos perdoar e pedir perdão, termos humildade. E Jesus, ele que era o justo por excelência, diz a Pedro que ele perdoará, deve perdoar ilimitadamente. Ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Será que já estamos preparados, meus irmãos, para isso? Será? Mas estamos nos esforçando, não é mesmo? Estamos nos esforçando. E Jesus diz mais que Pedro ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Contas, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Então diz assim: perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. E Jesus nos diz, quando ele fala da invulnerabilidade, porque nós vamos nos fortalecendo à medida que nós vamos combatendo em nós o orgulho e vamos deixando que a humildade tome esse lugar do orgulho em nós. É um pouco difícil, mas a gente, insistindo, a gente aprende e começa a colocar em prática. Tudo na vida nós precisa ter um começo. E assim é com o perdão, é combater o orgulho em nós. As primeiras vezes são bem mais dolorosas, mas com o passar do tempo vamos ficando meio que blindados, gostamos de dizer, blindados. Quando começamos a colocar o amor em primeiro lugar, a usar a empatia com os nossos irmãos. Jesus queria isso de nós e quer isso de nós atualmente. Nos diz Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 61, ele faz um comparativo com as dores do corpo. Que se uma enfermidade nos atinge, nós recorremos aos remédios, que são agentes calmantes da dor e da ansiedade, porque nós queremos restaurar o mais rapidamente o órgão lesado. Então nós devemos lembrar que também podemos ter pensamentos enfermiços. Olha só que interessante. Quando nós temos esses pensamentos de queixas, de mágoa, mesmo que nós não falemos com ninguém, mas que tenhamos esses pensamentos, ele já diz, pensamentos enfermiços, de prevenção e antipatia, a nos solicitarem uma medicação adequada, a fim de que se restaure o nosso equilíbrio. Olha a importância dessas palavras. Então, se nas doenças mais leves nos despreocupamos em favor da cura,
Importante saber que as ofensas também caiam no esquecimento, a fim de que restauremos nossas forças espirituais. Olha só isso. Vamos deixar cair no esquecimento aquela ofensa que o irmão nos fez. Não vamos ficar batendo naquela tecla, porque aquilo fere mais a nós do que muitas vezes aquele irmão. Se o irmão foi infeliz ao nos dizer tal e tal palavra, quantas vezes nós somos os infelizes que falamos demais, que ofendemos muitas vezes sem querer o nosso irmão. E a palavra dita é como uma pedra, nós já falamos. Então nós pedimos perdão e vamos tentar resgatar, não é mesmo? E é isso que Jesus quer de nós, que nós tenhamos humildade para pedir perdão. Não adianta falarmos, como dizemos na doutrina espírita, os primeiros ouvidos são os nossos. Não adianta falarmos e não colocarmos em prática esses ensinamentos. Então, quando ele diz assim, que se nas doenças mais leves nos despreocupamos em favor da cura, alguma coisa simples que tenhamos e a gente não dá bola, porque vamos nos curar. Às vezes um resfriado leve, não damos bola, porque sabemos que logo em seguida vamos ficar bons, não é mesmo? Então que a gente utilize isso também quando aquele irmão nos ofende. Vamos fazer isso, vamos deixar passar, vai curar o nosso coração ferido e vai passar. Porque o perdão, nos diz ele, é o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Então, assim como nós não devemos conservar infecções e outras moléstias no nosso organismo, nós também não devemos conservar sentimentos negativos na nossa alma. É imperioso que perdoemos a todos que nos aborreçam, que nos firam, hoje, amanhã e sempre, incondicionalmente. Ah, mas meu irmão fez tal e tal coisa. Pois é, ele foi infeliz. E nós não, nunca fomos. Podemos atirar a primeira pedra. Estamos aqui numa caminhada e precisamos fazer a nossa parte. Se decidimos seguir o Mestre Jesus, sabíamos que não seria fácil. É preciso praticar, é preciso colocar em prática os ensinamentos dele. E tudo vai ficando mais fácil no decorrer da nossa caminhada. É mais tranquilo. E aí nos diz assim, recordando que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustadas, trazemos também as nossas. E é por isso que Jesus foi perseguido e crucificado gratuitamente. E ainda rogou a Deus pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha as palavras de Jesus. Olha quanta humildade. Que espírito. Que lição para nós. Que exemplos de amor. Perdoar é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra nós, mas decidir largar o rancor, a mágoa, o desejo de vingança é uma decisão tomada com a ajuda de Deus, que nos liberta enquanto os sentimentos contrários nos algemam com nossos ofensores, nos algemam a quem nos feriu. Então pedimos nas nossas orações: ah, Senhor, me dá força nesse momento. Está muito difícil carregar esse fardo. E a força vem, meus irmãos, com certeza. Todos aqui sabemos que oramos. E a força vem. Precisamos pedir, ser humildes e pedir para o Pai a sabedoria, a coragem para enfrentar os dissabores, as decepções, não é mesmo?
E tem uma história muito bonita que gostamos de falar, de contar, que, se não me falha a memória, aconteceu com a Maria Modesta Cravos, que é a história das duas amigas, que os irmãos já devem ter ouvido, que elas se davam demais, as duas amigas se davam demais, e houve lá um conflito entre as duas. Então, uma sabendo que a outra estava de aniversário naquele dia, como eram íntimas amigas antes, né? E aí viraram inimigas, ela pegou uma caixa muito bonita de presente e pediu para um rapaz entregar na casa da aniversariante. Quando a aniversariante abriu toda contente, era lixo que tinha dentro. Era lixo. Aí o que a amiga fez? A amiga foi lá, colocou flores que tinha recebido já pelo aniversário, flores muito belas, colocou dentro da caixa, pediu para o rapaz esperar, colocou, limpou tudo, colocou dentro e devolveu. Então, por isso que se diz, né? Cada um dá o que tem dentro de si. Então, olha a lição muito bonita aí. Se aconteceu realmente, se foi com a Maria Modesta Cravos, a lição de amor. E é isso que nos falta muitas vezes. Porque quando colocamos o amor acima de tudo, fica mais fácil perdoar. Quando colocamos a empatia, nos colocar no lugar do outro, muitas vezes no trânsito, gostamos de falar também, às vezes, né? Alguém nos corta a frente. Vamos pensar, vamos colocar, de repente, está correndo porque foi chamado, alguém gravemente enfermo na família, e a pessoa fica atordoada, não consegue refletir direito, não consegue pensar, e comete esses desatinos. Então, as consequências para quem recebe ou não o perdão. Fato é, a ofensa foi feita, a falta foi cometida. Nós não vamos retirar, ela não deixará de existir, mesmo que tenhamos recebido o perdão do nosso irmão. Sendo que o arrependimento, quando nós cometemos a falta e nos arrependemos, isso é uma atenuante que nós temos no plano espiritual, né? Na contabilidade divina. Mas com esse arrependimento, nós precisamos também nos perdoar, entender que ainda estamos na caminhada e que isso nos sirva de lição e que não façamos mais. Porque não adianta eu errar, pedir perdão, fazer o mesmo erro novamente. Aí eu não estou evoluindo. Aí eu estou me baseando no perdão do meu irmão. Né? Quanto mais orgulhosos nós formos, maior a dificuldade que nós vamos ter de perdoar os nossos irmãos e de nos perdoar. Então, nós precisamos ir treinando isso, né? Essas reformas no nosso íntimo, a fim, né, de, além de uma melhor vivência e convivência com os outros, a evolução, a nossa evolução espiritual. Porque só aos poucos vai se tornar visível e exemplar para quem compartilha a existência conosco. Isso é muito importante. São detalhes, às vezes muito pequenos. Nós damos um passo muito pequeno, mas aquilo é de grande importância. Coisa boa quando aprendemos a não falar, não revidar e podemos pensar, ai, que bom que eu me calei, que bom que eu não revidei nesse momento, porque às vezes somos tão infelizes. Ao dizer uma palavra, nós ferimos tanto o nosso irmão, e muitas vezes aquele irmão que a gente não gostaria de ferir. E o mesmo acontece dos irmãos para conosco, não é mesmo? E as consequências para quem não consegue perdoar, nem se perdoar, nesse caso, é porque ainda está se deixando dominar pelo orgulho. E como disse Jesus, o orgulho e o egoísmo são os maiores males da humanidade.
E é contra eles que precisamos lutar para evoluirmos espiritualmente. Quantas ofensas perderiam sua força se não nos deixássemos levar por esse inimigo que ainda se faz tão presente nas nossas atitudes? Tem uma história que eu assisti de um coaching que ele queria falar sobre a humildade. Ele foi contratado por uma empresa para falar sobre a humildade. E aí necessitava, na entrada, precisava do crachá da empresa, correto? E ele chegou e o porteiro disse: senhor, o senhor está sem crachá? E ele olhou para o porteiro e falou: o senhor sabe com quem está falando? E ele disse que quando ele disse essas palavras, como falamos no início, os primeiros ouvidos são os nossos. Ele lembrou: meu Deus, eu vim falar sobre a humildade. Ele não foi falar sobre religião, mas ele foi falar sobre a humildade. E ele estava dando meio que um carteiraço no porteiro, no humilde porteiro que só estava fazendo a obrigação dele, que era cobrar o crachá na entrada. Olha só. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós não damos um carteiraço desses assim. E ele disse que isso serviu muito para a reflexão dele. E aí naquela hora, né, como Santo Agostinho disse, no final do dia, vamos fazer essa reflexão, né? Então, quem não perdoa se torna um escravo. Um escravo. Toda hora está lembrando daquela ofensa que o irmão fez, fica meio como o boi ruminando, né? E aquilo vai afetando. E do nosso emocional, do nosso pensamento, aquilo vai se tornando, vai indo para o físico. Vai afetando o nosso físico. É câncer de fígado, de intestino, tudo que coisa nós temos, simplesmente porque ficamos lá acumulando aquele lixo, como diz Joana de Ângeles, né? Aquele lixo mental. Não vamos fazer mais isso. Vamos tirar esses lixos da nossa mente, do nosso coração. E aí traz aquele peso, né? Porque seguidamente vem e ficamos algemados. Então quem perdoa se liberta. Quando a gente não perdoa, a gente fica algemado aquela outra pessoa. Então, para nós, muito melhor que a gente consiga perdoar e se perdoar. Nós precisamos pensar, refletir sobre o que Jesus quer de nós, sobre como Ele gostaria que nós agíssemos em tal e tal situação. Quando nos depararmos com situações bem difíceis, que possamos ter o discernimento, que possamos ter a coragem, a sabedoria, meus irmãos, para nos perguntarmos: e se Jesus estivesse em meu lugar, como ele agiria? Como ele reagiria? Porque Jesus, assim como Deus, sempre vai querer nada mais, nada menos que o melhor para nós. Se às vezes é necessário puxar a nossa orelha, ele puxa, mas sempre será para o nosso bem. E ainda nas consequências de quando nós não conseguimos perdoar, além do emocional, como falei, tem o físico que será prejudicado, cientificamente comprovado, essa história que falei do fígado, cientificamente comprovado. Pessoas rancorosas, que guardam mágoas, são as mais atingidas pelas doenças incuráveis. E como comentei, a Joana de Ângeles reforça isso. Quem acumula mágoas, coleciona lixo mental e altas cargas vibratórias negativas. É bem difícil. E essas mágoas, elas se exteriorizam pelo mau humor e o azedume. Então nos faz mal, e se nós estamos com alguém assim, também nos prejudica.
Se não somos nós, mas a gente se sente mal com alguém que reclama, com alguém que só fala mal do próximo, com alguém que está carregado de mágoa e rancor. Então nós precisamos nos blindar com amor, com humildade. E quando Pedro questiona, né? Tá aí. Quando meu irmão, né, pecar contra mim, o que é preciso para que eu lhe perdoe, né? Então Jesus diz que nós vamos perdoar ilimitadamente. Ilimitadamente. Quantas vezes a falta nos for feita? Fez 1, 2, 3, 4, não importa, é ilimitadamente. Não é até 7 vezes. Olha o exemplo da mulher adúltera. A lei de Moisés mandava apedrejar. E eles queriam a opinião de Jesus para depois poderem acusá-lo. E aí Jesus manda que atire a primeira pedra quem estivesse sem pecado. O que aconteceu? Os mais velhos foram saindo primeiro. Por quê? Porque nós, mais velhos, quanto mais velhos nós vamos ficando, nós já temos uma boa experiência, já sofremos um pouquinho, já temos um pouco mais de paciência, resiliência, resignação. E isso nos ajuda muito, meus irmãos, nos ajuda muito. Então Jesus, quando perguntou onde estão aqueles, perguntou para a mulher, aqueles que te condenavam, ninguém te condenou? Ela responde que não, e ele diz, eu também não te condenarei. E para finalizar, nós vamos ler mais um trecho do item 14 que diz, perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicarem, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, tanto por quanto o mérito do perdão, olha aqui a importância, o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Então, quer dizer, é proporcional o mérito do perdão, daquilo que nós vamos perdoar. Quanto mais grave a ofensa que o nosso irmão nos fez, maior será o nosso mérito se conseguirmos realmente perdoar. Olha a importância. E aí diz assim, espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Olha isso. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, eu nada tenho contra o meu próximo. Vamos refletir, meus irmãos. Vamos perdoar as ofensas. Muito obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, queridos irmãos. Que assim seja.